é filho de Deus? Levante a mão. Amém. Glória a Deus, que coisa boa. Canções maravilhosas. Como podemos adorar a Deus de forma tão espetacular. Podemos cantar o que cremos, podemos cantar o que vivemos, podemos cantar o que experimentamos, e isso é muito bom. Amém, queridos? Bom estar com vocês. Hoje nós tivemos que dividir o nosso tempo, o nosso público, a decisão da Copa do Mundo, não é? Então, espero que os irmãos peçam perdão, os que viriam e não puderam vir. Próxima ceia eles possam reconciliar com o Senhor, não é? Que tem isso também, né? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira identidade do cristão. Porque é muito importante saber quem somos. Acabamos de cantar uma canção muito interessante aqui, tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, a verdadeira identidade do cristão. Vamos aprender sobre o que todo verdadeiro cristão é de fato. Amém, irmão? Vamos aprender isso. O que é que nós, como crentes, somos de verdade, não só no mundo tenebroso em que vivemos, mas nas regiões celestes, no mundo espiritual. Você precisa saber quem você é, e nós vamos aprender isso hoje. E o texto que eu escolhi é o Salmo 139, verso 14. O Salmo 139, verso 14 diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Eu sei muito bem como foi formado, sei muito bem na minha cabeça, né, quem me formou, quem me criou, e eu preciso saber quem também eu sou. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender isso hoje, e eu espero que Deus se digne de abençoar a sua palavra lida e nos ajude a sair daqui bem mais fortalecido e mais crente do que entramos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então eu quero iniciar fazendo uma pergunta. E a pergunta é essa: como é que anda a sua autoestima como crente? Como é que anda a sua autoestima como cristão? Como que você tem se visto ultimamente como evangélico, como cristão? Ela está em alta ou está em baixa? Como que você tem se visto ultimamente como crente, nesse mundo tão tenebroso em que vivemos? Como que você se vê como cristão, nesse mundo de trevas, nesse mundo de perdição, nesse mundo de justiça, nesse mundo cruel em que nós vivemos lá fora sem Deus? Será que você é alguém que se vê como um coitado? Oh, coitado de mim, difícil viver nesse mundo, né? Cruel. Será que você tem se visto como uma pessoa solitária? Ah, eu sou uma pessoa tão só, eu sou uma pessoa que ando sozinho, caminho sozinho, vivo sozinho, luto sozinho. Será que você tem se visto como uma pessoa: ah, eu sou perseguido como cristão, como eu sou perseguido, como sou odiado, como eu sou, né, um sofredor? Como é que você tem se visto como cristão? Como um sofredor, ou você se vê como uma pessoa abençoada e vencedora? Porque assim como a sua alma imagina, assim você é, diz a Bíblia. Então como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Como é que você se analisa como alguém que serve a Deus e que crê em Deus? Queridos, a autoestima e a identidade são temas essenciais para a vida cristã. É muito importante saber quem somos, não é? E qual é a nossa identidade. E temos uma autoestima bem elevada como cristão, pois isso influencia a nossa vida, de forma como nós enxergamos os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Assim como eu me vejo como cristão, isso me ajuda a me relacionar bem com Deus e também com o meu próximo e no meu dia a dia. Desde a criação,
Deus nos formou à sua imagem e semelhança e que nos dá um valor inestimável. Amém, gente? Fomos criados segundo a imagem de Deus. Vimos recentemente uma aula aqui de manhã, acho que domingo passado, pela manhã, nosso irmão pregou sobre a criação, como fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Então nós aprendemos sobre isso, não é? Nós somos criados de forma assim, tremenda, a semelhança de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a nossa identidade não se baseia em nossa aparência, conquistas ou opiniões alheias, mas sim em quem somos em Cristo. Amém, queridos? Nós não somos aquilo que olhamos e percebemos em nós ou o que os outros dizem. Nós somos aquilo que Cristo diz que nós somos e ponto. Amém? Glória a Deus. Agora veja, você sabe de fato o que todo verdadeiro cristão é de verdade? Você tem consciência do que todo verdadeiro crente em Jesus, não importa o seu tamanho, a sua maturidade espiritual, não importa o quanto tempo ele tenha de cristão, todo verdadeiro cristão é. Temos que saber. Agora percebam, há uma observação que eu disse o que todo, não somente alguns, todos. Não é somente os mais privilegiados, os mais santãos, só os pastores, diáconos e presbíteros, líderes de ministério. Não, todos. Todo cristão, sem exceção. E não somente alguns privilegiados, mas todos. Isso inclui eu e você. Diga graças a Deus. Diga, eu estou nessa. Você não vai ser excluído nessa hoje não. Você vai ser incluído, amém, irmãos? Isso é se você é cristão. O texto diz todo. Mas o texto, é muito interessante essa frase, que diz o que todo verdadeiro também, né? Tem muitos falsos. O que todo verdadeiro cristão é. Todo, mas verdadeiro. Precisa ser alguém que realmente seja sincero, não é? Porque existem muitos falsos cristãos nos dias de hoje. E o texto diz verdadeiro, sincero, porque existem muitos que são falsos. E cristãos, seguidor de Cristo, discípulo que vive em obediência, unidade e amor. O que todo verdadeiro cristão é. E perceba que eu estou dizendo o que é. Eu não disse o que será. Eu não disse que talvez seja ou já foi, mas eu estou dizendo é. E não o que foi ou ainda será, mas o que é hoje, aqui e agora. Amém, irmão? Hoje você vai saber quem você é aqui e agora, hoje, aqui, do jeitinho que você é. Com a cabecinha que você tem. Queridos, o nosso valor não depende do que fazemos, mas de quem Deus diz que somos. Amém, irmão? Eu não sou nada, eu não faço nada na igreja, eu não... sabe que eu não... Não. O que nós somos não depende das coisas que a gente realiza, faz, não importa. Ele nos criou com um propósito, não é? No seu grande amor. E quando entendemos que fomos criados por Deus de forma única e maravilhosa, aprendemos a nos valorizar e a nos enxergar com os olhos dele. Amém, irmãos? Eu sou o que ele vê em mim. Eu não sou o que eu vejo em mim. Também não sou muito menos o que você me vê. Glória a Deus por isso. Mas todos nós somos aquilo que Ele, amém, gente? Enxerga e olha em nós. Então é muito importante saber quem nós somos como cristãos. E todos nós carregamos uma identidade que consta a nossa filiação, data de nascimento, cidade onde nascemos, sexo e um nome próprio. Sim ou não? Você carrega a identidade aí, sim ou não? Todos nós temos. Agora é muito triste ver que muitos cristãos não sabem quem são realmente em Cristo. Não tem noção de quem são. Vivem uma vida cristã bem medíocre, fraquinha, escondida, camuflada, sem expressão nenhuma, sem beleza, sem glória, sem nada, por não saber quem são. É triste ver que muitos cristãos não sabem quem são em Cristo, e não ter consciência de quem sou é não saber o que fazer e nem para onde ir.
Quando eu não tenho consciência quem eu sou em Cristo, eu não sei o que fazer em Cristo, eu não sei aonde, para onde ir em Cristo, e por Cristo eu não sei. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para realizar uma grande obra para ele, que foi libertar o seu povo do Egito, ele pergunta: Senhor, eu vou lá no deserto, vou perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer que me enviou lá? Quando ele perguntar: ei, quem te enviou aqui? Você está aqui em nome de quem? Aí ele perguntou para Deus, e Deus disse: vai lá e diga: eu sou o que sou, enviou a voz. Deu o nome, amém, irmão? Pode ir lá e dizer quem mandou. Jesus, certa feita, se reúne com seus discípulos e ele pergunta: o que o povo diz ao meu respeito? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Alguns dizem: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus: e vocês, quem diz que eu sou? Da minha identidade, vocês. O que dizem que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, precisamos saber em nome de quem estamos indo, em nome de quem estamos pregando, o que as pessoas dizem a nosso respeito, o que as pessoas dizem a respeito do Cristo que servimos, amém? Uma outra ocasião foi alguns engraçadinhos que saíram para fazer a obra de Deus, mas não eram crente direito, não era muito crente não. E eles saíram para fazer uma obra aí evangelística e encontraram umas pessoas endemoniadas. Aí eles foram expulsar os demônios bateram nele. Usou os caras que estavam endemoniados para bater neles. E os demônios disseram assim: escuta, nós conhecemos muito quem é Paulo, quem é Jesus, mas vocês, quem são vocês? Ó, levaram uma surra do encapetado. Então veja, é importante, eu sei quem é Paulo, disse o demônio, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês? A importância de saber quem somos, em nome de quem somos e para quem vivemos, amém, gente? Veja como é importante saber quem você realmente é como cristão. E hoje fala-se muito dos cristãos em todos os lugares do mundo, fala-se bem e fala-se também muito mal, é verdade ou não é? Está certo que alguns dão motivo para falar, mas quem é sério com Jesus tem motivos bons para saber que nós não falamos assim. Mas existe gente que fala bem e gente que fala mal. Mas certamente muitos do que se fala sobre nós são inverdades e um grande equívoco. Engana-se muito quando falam de nós que somos cristãos. Afinal, o que realmente somos? Qual é a nossa identidade como crente? Primeiro eu quero ver com vocês o que nós não somos. Para você tirar da sua cabeça isso que às vezes você pensa que você é o que as pessoas dizem que você é. O que nós somos. Primeiramente vejamos o que nós somos. Primeiro, nós não somos um bando de coitados. Nós não somos um bando de fanáticos. Nós não somos um bando de manipulados. Nós não somos um bando de ignorantes. Nós não somos um bando de alienados. Nós não somos um povo ingênuo. Não, não e não. Amém, irmãos? Nada disso. É um terrível engano pensar que somos assim. Meu irmão, minha irmã, nós não somos o que a sociedade diz que somos. Nós não somos o que os outros dizem que somos. Nós não somos o que os nossos pais ou familiares dizem que somos. Nós não somos o que os nossos professores da academia, da universidade dizem que somos. Nós não somos o que os ateus dizem que somos. Nós não somos o que as religiões dizem que somos. Nós não somos o que os ímpios dizem que somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. É o que diz a canção. Nós somos o que Deus diz que somos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Ponto, amém, irmão? Glória a Deus por isso. Estamos melhorando a identidade aqui, não está? Ainda mais vai ficar melhor ainda. Vai ficar sossegado. Agora, e o que Deus diz que nós somos? O que Deus diz que nós somos, nós encontramos na Bíblia. E é isso que eu quero ver com você hoje. O que é, se você não sair daqui, ó irmão, pastor, se esses irmãos não saírem mais crentes hoje daqui, mais revestidos hoje daqui, mais fortalecidos aqui, não me chame mais para pregar não, tá pastor? Porque eu vi que eu vou fracassar, eu sou um fracassado.
Impossível. Estou brincando, pode me convidar, eu não levo a sério, não, vem assim mesmo. Vem junto também. Aí fechou tudo, aí não tem para ninguém. Então veja, o que Deus diz que nós somos, nós encontramos na sua palavra, e agora então nós veremos o que todo verdadeiro cristão realmente é. Meus queridos irmãos e irmãs, dentre muitas coisas que nós encontramos nas escrituras sagradas sobre o que realmente somos em Cristo Jesus, hoje nós queremos destacar apenas 4 delas, que são muitas, que são poderosas, que precisamos saber que somos como cristão. Primeiro, nós somos o que acabamos de cantar. Nós somos, como cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Amém, irmãos? Somos filhos de Deus. É coisa, velho. Você é fraco, hein? Seu pai é fraquinho, hein? Hein, irmão? Seu pai não está com nada, hein? Fraquinho ele? É pequeno ele? Não, ele é poderoso. O texto diz, olha... Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. A primeira coisa, você tem que saber, quando você levanta, meu irmão, minha irmã, da casa, para você trabalhar, para você ir na escola, ou você que é doméstico para cuidar da sua casa, levante sabendo, está levantando para mais um dia um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém, irmão? Mas uma coitada, todo dia, toda hora, aquelas músicas que tem, né? Nada disso, sou filho. Hoje tem uma experiência nova, tem uma graça nova, tem uma bênção nova, tem uma experiência. Hoje tem coisa boa do meu pai, amém, irmão? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma nova identidade, deixamos de ser definidos por nossos erros e falhas e passamos a ser vistos como filhos amados de Deus. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos, eu não sou perfeito, não sei tudo, sou bem limitado, mas eu tenho consciência de quem sou. Eu sou e você é, e todos nós somos filhos de Deus. Ponto. Amém, irmão? Então para de andar que nem galinha, né, irmãos? Galinha que anda assim na cabeça. Nós somos águia, amém, irmãos? Cuidado com orgulho, vimos isso, né? Mas é uma questão de... Amém? Olha para o alto, glória a Deus. Queridos, ser filho de Deus significa ter acesso direto ao Pai Celestial, viver sob a sua proteção e desfrutar de sua herança eterna. Essa identidade transforma a nossa vida e nos dá propósito. Agora eu pergunto, são todos filhos de Deus? São todos os seres humanos filhos de Deus? Não. São todos criaturas de Deus. São todos igualmente amados por Deus, mas não são filhos de Deus, não são todos. Deus ama todos, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus de pleno direito, só Jesus. O único filho de Deus por direito é Jesus. Mas quem aceita Jesus como seu Salvador é adotado como filho de Deus, amém, gente? Aleluia. Você era um abandonadão, você era uma abandonadona, você era sem pai e sem mãe espiritual, mas Deus, na pessoa de Jesus, seu filho por direito, salvou você e fez de você filho dele. Diga a glória a Deus. Ele adotou você, ele adotou a mim, ele adotou a todos nós, amém, gente? Nós somos filhos de Deus. Gálatas 3:26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então eu sou filho de Deus. Vou trabalhar hoje, vou encarar aquele patrão chato, aquele colega de trabalho insuportável, mas eu vou como filho de Deus, com meu coração cheio de amor, não como Moisés, de manhã, né, irado, porque é irado, né? Sabendo sempre que meia-noite, depois de meia-noite é outro dia, né? Tem que ter essa consciência, né, pastor? Eu vou calmo. Então nós precisamos andar assim, dar um tema de mensagem, isso, pastor? O senhor tem que achar algum tema com essa mensagem e pregar, vai ser um sucesso. Depois da meia-noite é outro dia.
Então veja, quem é salvo tem Jesus no seu coração e Deus se torna o seu Pai. Portanto, fazer parte da família de Deus é um privilégio de todo crente. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus é o melhor Pai que existe. Ele ama e cuida dos seus filhos. Na sua primeira carta de João, capítulo 3:1, diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Pois isto o mundo não os conhece, porque também não conheceu. Então a primeira coisa que precisamos saber sobre quem realmente somos como cristãos é que nós somos filhos de Deus. Amém, irmão? Isso você já sabia, né? Você falou, pô, se o pastor veio pregar uma coisa que você já sabia desde que a escola dominical. Mas é bom relembrar disso. Porque às vezes nós não nos comportamos como. Nós não reagimos como. Nós não vivemos como filhos de Deus. Isso você sabe. Agora daqui para frente vai ficar melhor. Diga glória a Deus. A segunda coisa que nós somos, que a Bíblia diz para nós, é que todo verdadeiro cristão vamos lá? 2? Não, é o 2, intocáveis. É isso. Já viram a passagem do outro texto, está vendo? Esses irmãos são bênçãos. É duro esse negócio de tecnologia, né? Aí, pastor, olha, eu vou ser que nem Moisés, vou pegar a não, estou brincando. Daniel é gente boa. Somos intocáveis, amém, irmão? Amém. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus, amém, irmãos? Não vive pecando, mas o que Deus é gerado, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o que acontece? O maligno não. Então vira para a pessoa dizendo: eu sou intocável. Diga: eu sou intocável. Agora olhe bem para mim. Tem um bando de crente carismático pentecostal que vive com mais medo do diabo que Deus. Tudo é o capeta. Tudo demônio. Né, pastor? Não é não, irmão. O demônio não pode chegar e nem tocar na gente, irmão. Não vou evangelizar, eu fui pregar, eu fui orar no monte, eu fui jejuar. Aí o que acontece? Houve como eles costumam dizer o termo, é uma represália, tem um termo costumado usar, retaliação. Que retaliação, irmão? Então a gente vai falar com certos, nosso inimigo, tudo inimigo. Falei: irmão, o inimigo vive na sua casa, o inimigo anda no seu carro, o inimigo não sai da sua boca, do seu coração, da sua cabeça. Onde está Deus? Você é filho de Deus e você é uma pessoa intocável. Mas ele tem medo do diabo. A estratégia que ele usa é medo, irmãos. O medo é um espírito. Você não tem que ter medo do cão, do diabo, do demônio nenhum, porque você é um ser, filho de Deus, que é intocável. Glória a Deus. Somos o povo mais protegido na terra. Deus é o nosso escudo. Aprenda uma coisa: nós temos sobre nós o sangue de Cristo. Amém, irmão? Amém. O sangue de Cristo é uma arma de proteção, de cobertura, de defesa. Amém, irmãos? Nós temos os anjos ao nosso redor. Se Deus um dia mostrar um anjo para você, e você vê o tamanho do anjo, você vai ficar com medo dele o resto da vida, que é grande e forte. O negócio Não pense que ele vai mostrar aqueles anjinhos que você coloca no quarto das crianças que nascem. Ele não tem nada disso aqui não, irmãos. São anjos de guerra. Agora, você sabia que cada crente tem um anjo protetor? Sabia disso? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra do mal. Vimos Jesus sendo alimentado pelos anjos, Pedro sendo liberto pelos anjos e outras coisas acontecendo pelos anjos. Amém, irmãos? Você sabia que os anjos vivem à disposição para nos servir? Então, quando estiver dirigindo, Senhor, Senhor, estou indo ao médico, vai tão difícil arrumar uma vaga. Anjo do Senhor, por favor, vai lá e arruma uma vaga para mim, fica lá plantado, lá que eu estou chegando. Você ri, né? Por isso que você não consegue essa vaga. Porque você ri, mas se você crê. Lembra que Deus disse para Sara? Por que riu, Sara? Achou já era. Então não ri não.
Quem faz isso é Sandra. Porque Sandra, como morou em Brasília, ela vai andar comigo aqui no estado de São Paulo, fica desesperada, porque Brasília é terrível. Asas suas a norte, plano piloto, aquela coisa, passa um avião. Quadro, HC, capítulo 5, 17, aquela coisa toda. Ninguém consegue andar em Brasília. Então, quando ela vem em São Paulo, ela fica desesperada. A gente vai em umas quebradas, vai no lugar, fala, como é que você vai achar direito? Fica tranquilo, estamos acostumados. Aí ela fica orando assim, manda um anjo, para guardar, manda um anjo. Sandra tem uma intimidade muito grande com o anjo. Então temos o sangue de Cristo sobre nós, o anjo ao nosso redor, e temos Deus em nós. Como é que o inimigo vai tocar em alguém que está sob a cobertura do sangue? Que tem os anjos ao seu redor, e que tem Deus habitando nele, e que ainda tem a arma, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Amém, irmãos? Nós somos intocáveis. Então pare de temer o demônio, tá bom? Nós somos inatingíveis. Salmo 91, 7 diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Então eu vou sair para trabalhar, ou para trabalhar, né? Sem medo do inimigo, amém, irmãos? Porque aquilo que você teme, você imagina, chega. Amém? Já que ela está pensando em mim, está falando em mim, está com medo de mim, vou visitá-lo, então eu vou perturbar, vou atrapalhar ele. Porque tem medo de mim. É esse mesmo que eu vou perseguir. Somente uma vez nas Escrituras, Deus permitiu que Satanás tocasse num homem, numa pessoa. Só uma. Jó. Mas para que ele fizesse isso, ele teve que pedir permissão. E Deus tinha com isso um propósito. Digam glória a Deus. E Satanás teve que pedir permissão para Deus. O inimigo pode nos tentar, ele pode nos acusar, pode nos caluniar, mas ele não pode nos tocar. Amém, irmão? Amém. Nossa, fui deitar, vi o capeta no meu quarto, pastor demônio. O que está fazendo demônio no seu quarto, irmão? Tem gente que vê demônio no quarto dele. Pode. Nós somos luz, amém, irmãos? Onde a luz brilha, as trevas, ó, está longe. O inimigo pode nos tentar, mas não pode nos tocar. O inimigo não pode tocar no templo vivo de Deus. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não temos inimigo, pois como cristãos somos, e filhos de Deus, somos intocáveis. Ora por mim, pastor, que eu vou viajar, porque o inimigo não me... Ore por mim, para que Deus me agrace, me abençoe, me use onde vou estar com a minha família. Não, senão o inimigo pode... Aí, como diz o pastor também, fura um pneu, capeta... O que é o capeta, irmão? Pneu tem que trocar e fura, é normal. Tem prego na estrada, tem um monte de coisa. O demônio se manifestou na estrada, furou os 2 pneus. Claro, fazia 3 anos que você não trocava o pneu. Fui sair de manhã, meu carro vinha aqui, não pegava, vinha aqui. Ah, o capeta está se manifestando lá em casa. Como? Sua bateria faz 5 anos que não troca, acabou a carga, meu irmão. Então pare de atribuir ao inimigo coisas naturais que acontecem na sua vida, como que ele estivesse tocando, toca no seu carro, toca no seu corpo, toca na sua geladeira, toca no seu micro-ondas. Que é isso? O inimigo não pode nos tocar, irmãos. Pare com isso. Terceira coisa que todo cristão verdadeiro é, olha lá, não, é invencível. Aleluia, diga amém, irmãos. Amém. Olha aí, coisa boa. Tem como viver triste, irmãos? Olha aí, somos invencíveis, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos pertencem à igreja do Senhor aqui? Quantos são a igreja do Senhor aqui? Então é só vitória, irmãos. Nós somos invencíveis. Aí se levanta, às vezes um ímpio para perseguir você, oprimido, perturbado para perturbar você. Você sabe, ó, do jeito que levantou vai cair. Senhor, sou filho de Deus, intocável e invencível. Glória a Deus. Continua dando bom dia para o sujeito que quer me derrubar. Bom dia, tudo bem? Como é que você vai? Sua esposa melhorou? Seu filho? Deus abençoe, viu? Bom trabalho para você.
Eu persigo esse cara, falo desse cara, olho para esse cara, faço um monte desse cara, continua assim, por quê? Porque ele sabe que ele é. Ele sabe que ele é filho de Deus, ele sabe que ninguém pode tocar nele, e ele sabe que ninguém pode vencer. Então ele tem compaixão daquele, ele tem misericórdia daquele, ele ama aquele, ele ora por aquele, amém, irmãos? Para que mude e torne-se como você. Todo verdadeiro cristão é invencível. O inferno não nos vencerá. 1 de João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Amém, irmãos? Vencemos. O pecado não nos vencerá. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não vai nos vencer o pecado, porque nós temos uma graça perdoadora, que quando pecamos, podemos pedir perdão a Deus, que somos por Ele perdoados. As provações nunca nos vencerão, irmãos. Nunca, nenhum tipo de provação nos vencerá. A Bíblia diz em Romanos 8:31 diante: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Essa lutinha que você está passando aí? Essa provaçãozinha que você está passando aí? Meu irmão, não, pare com isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos invencíveis. Pode vir a luta que for, a dificuldade que for, a provação que for, como vimos hoje a respeito do deserto. O deserto é pedagógico, o deserto sempre nos traz lições, nos traz ensinamentos para o crescimento, maturidade e avanço. Mas não é para matar a gente, amém, irmãos? Morremos se a gente quiser, que morre se quiser. Aleluia. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Pode vir o que vier, eu em Cristo e por Cristo vou vencer, porque eu sou invencível nele, amém? E por ele, amém, queridos? O mundo não nos vencerá. 1 de João 5,5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O mundo não nos vencerá. Os inimigos, eu tenho muitos inimigos como crente, também não nos vencerão. Amém, irmãos? Então, quando alguém se levanta, quando o ímpio se levanta, alguma coisa se levanta, eu fico rindo, falo: oh, meu Deus, se ele soubesse que eu sou. Ele não sabe que eu sou filho de Deus, que eu sou intocável, sou invencível. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter compaixão dele, vou sorrir, vou pedir perdão, vou pedir desculpa, tal. Vou sempre ser gracioso para com ele, para que ele possa também um dia conhecer o Deus que eu sirvo. Amém, gente? Não vou me orgulhar por ser o que eu sou, mas vou ficar em paz por aquilo que eu sou. Não é para me orgulhar, é para ter paz, segurança e confiança no que eu sou. E os inimigos então não nos vencerão. Deuteronômio 28:7 diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos, e os que atacarem virão a vocês por um caminho, mas por sete fugirão. Digam glória a Deus. Então, quando alguém se levantar, se tiver uma porta, você falar: melhor abrir mais umas portas aqui, porque você vai ter que correr. Benção ser crente demais, meu Deus do céu. Nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, nos vencerá. Isaías 43 diz assim, ó: quando passarem pelas águas, estarei contigo.
E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Meu Deus. Gosto dessa outra tradução, diz: quando passares pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. E quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Será fogo que não te consumirá. Ou seja, eu serei invencível. Não tem fogo, não tem água, não tem promoção, nada. Lembra dos pastores que falou ontem nas mensagens, foi domingo, né, pastor? Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, não é? E como Daniel na cova dos leões, somos intocáveis, irmãos. Diga a glória a Deus. Falei, hoje eu saio daqui, ó. É ou não é? Olha, já estou terminando, quase. Diga graças a Deus. Obrigado. No livro de Apocalipse, nas cartas de todas as igrejas, das 7 igrejas, em todas elas, todas as bênçãos das cartas do Apocalipse é para os vencedores. Ao que vencer farei, ao que vencer se assentará no trono, ao que vencer será. Então veja, nós já sabemos qual será o fim da igreja, irmãos. O fim da igreja será vitória, amém, irmãos? Vitória aos que vencerem, os que vencerem, os que vencerem a igreja. O final da igreja está escrito: nós venceremos o mundo, o pecado, o inferno, nós venceremos, porque nós somos invencíveis. Então não temas as lutas da vida, pois como cristãos somos invencíveis. E por último lugar, todo verdadeiro cristão somos imortais. Aí, só para brincar, relaxar um pouquinho, vire para o seu irmão e diga assim: irmão, você vai ter que me aguentar eternamente. Paciência. Nós somos imortais, irmão. Tem medo de morrer, irmão? Não morre. Crente não morre, irmão. Ô, raça. Abençoada, é uma raça abençoada. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É um assalto, vida ou morte? Você está lidando com alguém que não morre, cara. Você pode fazer um favor para mim, me transferir para a eternidade mais rapidamente, mas eu sou imortal. Crente, olha, crente é tão poderoso que nem morrer não morre. Pode tentar matar, não morre. E alguns, quando morrem, ressuscitam ainda, né? Como Dorcas, como alguns, olha. Não é brincadeira, não. Eu disse já à minha congregação, já repeti uma vez, eu disse à minha congregação, o dia que eu partir, que eu sei que Deus ressuscita mortos. Em alguns países da África e da Ásia, isso é comum acontecer. Porque elas não têm médico, não têm remédio, então o milagre acontece para que o povo creia. Milagre precisa acontecer no lugar para que as pessoas creiam, não tem recurso. Então lá cura câncer, cura paralítico, ressuscita mortos. Eu disse à minha congregação, o dia que eu morrer, se alguém ressuscitar, orar, eu ressuscitar. Que eu sei que eu posso ressuscitar, como Lázaro ressuscitou, Dorcas ressuscitou. Vocês vão ter o pastor mais irado que vocês imaginarem até a volta de Jesus. Porque vocês não vão me trazer no paraíso de volta para ficar com vocês. É muito, né, irmão? 40 anos, 40 e poucos, já é bastante, né? E eles iam, mas não ora não, horas, obrigado, porque levou, ele está consigo no paraíso, glória a Deus, se daqui a pouco nós vamos lá, mas não traz o pastor de volta não. Porque a gente não morre, a gente sai daqui para uma outra dimensão, irmãos. Amém? É uma promessa de Deus para nós que cremos. 1 João 2,25 diz: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós somos eternos, irmãos. Em Cristo jamais pereceremos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Cristo veio a este mundo. João 10,10 diz: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e eu tenho abundância.
Crente, olha, não adianta odiar crente, não adianta amaldiçoar crente, não adianta tentar perseguir crente, não adianta fazer macumba para crente, que crente não morre. Eu me lembro, eu fui fazer uma tese sobre religião, seitas, no seinário. Eu tinha que fazer uma apresentação sobre seitas. Eu fui em 2 centros espíritas. Eu fui na Ciência Cristã, ali na Avenida Brasil, tem uma Ciência Cristã ali. Eu fui lá numa reunião, fui fazer entrevista. O que os senhores pensam sobre Deus? O que os senhores pensam sobre pecado? O que os senhores pensam sobre inferno, céu? Enfim, fiz várias perguntas para mim fazer o meu trabalho de seminário. E eu fui fazendo aí, o cara me respondia, o líder. Aí eu falei, eu gostaria muito de participar de uma reunião dos senhores, podia participar? Eu e meu amigo tremendo de medo, e eu aqui só no Senhor, oh, glória a Deus. Ah, pode, para a gente saber que eu tenho que pôr no meu trabalho, como é que vocês fazem. Então tá, nós sentamos numa mesa retangular assim e tal, aí deram as mãos, e foram invocar o Espírito, na reunião. E eu estou lá, Senhor, glória a Deus. Tu sabes que aqui, Senhor, só tem um Espírito aqui, que é o Senhor em mim. Então, estou lá, e o homem lá, pá. Eu abri o olho, olhava e vigiava, né, assim. A Bíblia diz para orar e vigiar, e tá. Passou um tempo. Desculpe, vocês não podem ficar aqui, porque o guia está dizendo que vocês estão atrapalhando ele se manifestar aqui. Assim, eles não estão. Ah, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, já cumprimentei aqui a minha tese, muito obrigado. Ou seja, onde tem crente, o Espírito não se manifesta. Se manifestar, nós temos autoridade para esse? Amém, irmãos? Aí eu vou escrever. Ou eu entrei no outro centro. Entrei numa multidão, estavam tudo de branco lá e tal. E coisa interessante, cara. Por isso que quando a gente vai orar por alguém, tem que orar em nome de Jesus Cristo, porque Jesus tem muitos por aí, sabia, irmãos? Porque eu fui no centro e eles invocavam lá um Espírito em nome de Jesus. Sabiam disso? Mas não é o Cristo. Olha que engano tremendo. Não é verdade? E eles estavam lá. E eu estava no meio da multidão. Era um centro enorme que tinha. Uma outra linha de espiritismo. Eu estava lá e eles estavam tentando invocar. Só que eu não manifestei, não fiz. Eu estava só fazendo um trabalho. Aí vieram 2 homens de branco até mim. Lá no meio da multidão. Chegaram e perguntaram assim para mim: o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: nada, eu vim conhecer aqui como é que é o sistema aqui, como é que é o ritual aqui, vim conhecer como é que é o negócio aqui. Tá, mas o senhor não pode ficar aqui não, que o senhor está atrapalhando a manifestação do o Espírito, não quer se manifestar lá. Tá. Saí também, pedi desculpa e tal, não sabia, né, que eu trabalhava na reunião de vocês, e saí. Porque eu fui ativo de pesquisa, mas não manifesta mesmo, irmãos. Sabiam disso? Então, porque nós somos eternos, e o Espírito Santo habita em nós, e nós temos vida em nós, e já temos a vida eterna em nós. João 6,47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, não, tem. Estamos nas mãos de Deus para sempre. João 10,28 diz: e dou-lhes a vida eterna. Se você não der um glória a Deus agora, eu sei o que vai acontecer, não, porque é difícil pregar para crente hoje em dia. Mas olha, o texto diz assim, nós estamos nas mãos de Deus para sempre. Olha o que diz João 10,28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não. Isso é misericórdia. Vou dizer de novo. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, capeta, ímpio, homem nenhum, coisa nenhuma, circunstância nenhuma, ninguém as arrebatará da minha mão. Aí está vendo? Não é o pregador que demora, é os irmãos que demoram para dar. Se desse, eu já ia para o segundo ponto, né, pastor? Obrigado. Ajuda o pregador, sempre um amém, um aleluia, glória a Deus, na hora que vocês estão prestando atenção, tá bom? Então não temas, você tem a vida eterna.
Vimos hoje então, meus irmãos, sobre o que todo verdadeiro cristão é. O texto básico que lemos foi: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Eu sei muito bem como fui criado, eu sei muito bem de onde eu vim, eu sei muito bem quem é o meu Deus, eu sei muito bem quem eu sou em Cristo. Amém, irmãos? Quando entendemos que fomos criados por Deus de forma única e maravilhosa, aprendemos a nos valorizar e a nos enxergar com os olhos dele, e todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo fomos feitos nele filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus, e por isso que somos intocáveis, invencíveis e imortais. Glória a Deus. Aleluia. Já dá para fazer uma... Como é que chama aquela reuniãozinha que faz os intocáveis, daqueles homens do super-homem? Dá para fazer um... Como é que chama aquela reunião que eles fazem aqui de escritório? Como é que chama? Dá para fazer um aqui, né? Nossa. Como é que é o nome daquilo mesmo? É uma reunião que os super-heróis fazem, tem um nome aquela reuniãozinha, né? Esqueci como é que é o nome. Mas vou fazer um sermão com o tema dessa mensagem. É a sala do quê? A Liga da Justiça. Aí... Aqui é a sala dos filhos de Deus, amém, irmão? Vamos fazer evangelismo? Vamos fazer evangelismo. E vamos reunir com a sala aqui dos filhos de Deus, vamos sair para evangelizar. Sem medo, porque somos intocáveis. Sem medo, porque somos invencíveis. E sem medo, porque somos imortais. Amém, irmão? Então vamos evangelizar. Sim, somos filhos de Deus, e por isso é que somos intocáveis, invencíveis e imortais. Aí você diz: pastor, mas por que o senhor disse tudo isso hoje? Eu concluo aqui para dizer: portanto, meu irmão, minha irmã, eu disse tudo isso para que você se levante a sua cabeça, erga a sua cabeça, melhore a sua autoestima, sabe? Creia nisso, viva isso, experimente isso na sua vida, sabe? Pare de achar que é um coitadinho, sou crente nesse mundo de trevas, tem o capeta, estou congelado, ando com medo de tu. Pare, viva, seja livre, alegre, ame, perdoe, conheça pessoas, tenha paciência das pessoas, levante a sua cabeça e viva. Para de reclamar da vida e das coisas da vida, tome uma postura de um vencedor. Não se esqueça que você é intocável, e creia que você nunca morrerá, porque você tem a vida eterna. Amém, irmãos? Coloque-se em pé, por favor.